professora Paula Bianchi e eu vou conduzir os trabalhos na disciplina de Fundamentos Socioantropológicos da Educação durante esse segundo bimestre, e espero que a gente possa ter durante esse período muitas aprendizagens, que a gente possa compartilhar leituras, discussões, reflexões sobre os temas que permeiam então a disciplina. As nossas aulas, elas estão organizadas, né, a partir da discussão ao redor do tema, né, do conceito que é educação. E para a gente descobrir e compreender sobre o que é educação, para quem é educação, para que a educação e para quem a educação se destina, a gente vai lançar mão de autores e correntes do pensamento da área das ciências sociais e das ciências humanas, entendendo que a educação é uma área do conhecimento que parte, né, que emerge das ciências humanas. Nesse sentido, nós vamos utilizar para o desenvolvimento do nosso componente curricular diferentes recursos didáticos, ou seja, para tentar ajudar com que cada aluno aprenda, né, da forma mais fácil para cada um. Então a gente vai usar material visual, material textual, elaboração de resumos, de fichamentos, de resenhas, de autobiografias e a elaboração do relatório socioantropológico, né, como trabalho final da disciplina. Então espero que com esses recursos didáticos vocês possam, né, estudar e compreender melhor sobre os fundamentos que permeiam a educação oriundos das ciências humanas e das ciências sociais. A organização das nossas aulas. Bom, as nossas aulas estão organizadas conforme o cronograma que foi postado no Moodle, no tópico geral, né? E lá vocês vão poder ver que nós temos 3 unidades de ensino, a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3. E nós temos uma 4ª unidade que é destinada para organização, para elaboração, para entrega e para revisão do trabalho final, que é o relatório socioantropológico que vocês têm que entregar ao final da disciplina, tá bem? Em cada unidade, que dura em média 2 semanas cada uma, eu sempre vou lançar ao final de cada semana uma tarefa de aprendizagem. E essa tarefa de aprendizagem ela deve ser postada no fórum. Então sempre vai ter um fórum aberto semanalmente. Então, ao final de cada unidade, nós vamos ter 2 tarefas no fórum. Essas tarefas somadas, elas formam 1,5 ponto. E as 3 unidades, ou seja, 6 postagens no fórum, equivalem a 4,5 pontos. O relatório socioantropológico, o relatório final, ele deve ser postado na última semana de aula, ou seja, do dia 8 ao dia 13 de julho, e ele tem um valor de 5,5 pontos. Tá? Ao receber os relatórios, eu leio, reviso e aqueles que precisarem eu devolvo o relatório para refazer e depois abro um novo período para uma nova postagem. Tá bem? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês entrem em contato comigo através do Moodle, por mensagens, para que a gente possa se comunicar e eu possa ir esclarecendo para vocês as dúvidas que forem surgindo ao longo do componente. Tá bem? Bom, dito isso, em relação à avaliação, né, eu gostaria de frisar alguns aspectos em relação à nossa avaliação. A avaliação da aprendizagem, ela tem um caráter qualitativo. E ela é realizada a partir da quantificação das notas obtidas em cada um dos instrumentos utilizados para avaliação. Então, a participação nos fóruns, somando a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3, vale ou equivale a 4,5 pontos. A entrega do relatório socioantropológico equivale a 5,5 pontos. E isso soma 10 pontos. Tá? Lembrando que a média do semestre, a média da Unipampa, é de 6 pontos. Tá? Em relação às tutoras,
Então, quem são as tutoras à distância do nosso componente curricular? Bom, nos polos Cacequi, Ulha Negra e Itaqui, a nossa tutora é a Bianca. E nos polos Quaraí e São Cepé, a nossa tutora é a Vanessa. Então, vocês já receberam, né, através de uma mensagem que eu coloquei no Moodle, os e-mails das nossas tutoras. Então, também, além do contato direto comigo, vocês podem também entrar em contato com as nossas tutoras para tirar alguma dúvida, tá bem? Os horários de atendimento presencial nos polos ainda não está definido. Então, eu pretendo até o início da próxima semana divulgar para vocês os dias e horários das minhas visitas nos polos. O que eu tenho definido eu vou visitar os polos de Ulha Negra e São Cepé, tá? Então, até o início da próxima semana, eu divulgo para vocês esses horários e esses dias, tá bem? Bom, dito isso, eu gostaria de passar um segundo momento com vocês. Então, gostaria de refletir sobre o que é educação, né? Eu poderia colocar aqui no quadro essa como uma grande pergunta. O que é educação? Então, eu gostaria que essa fosse, nessa primeira unidade, a nossa pergunta, o nosso ponto de partida, digamos assim. Então, cada um de nós tem um conceito, um entendimento diferente sobre o que é educação. Se você perguntar para cada um de vocês, cada um vai ter uma resposta diferente. E eu gostaria de chamar vocês para um exercício em relação a isso, que vocês refletissem e escrevessem, né, nos apontamentos de vocês em casa, no material de estudo, sobre o que cada um de vocês considera como o que é educação. Se tivesse que responder essa pergunta para vocês agora, sem ler, sem ter estudado sobre isso, o que cada um responderia? Então, vamos fazer esse exercício para a gente discutir nas nossas próximas aulas. Fica o desafio, tá? Em relação a hoje, para responder ou tentar ajudar vocês a responderem esse questionamento, eu parto do pressuposto de que a gente precisa pensar a educação a partir de uma constituição social, histórica, cultural, política e econômica. E aí a gente já tem um cenário que nos indica, olha, a educação não é algo natural, né? Não é algo que se dá, então é uma construção do meio social, do meio cultural, do meio político, do contexto econômico. Então a educação ela tem intervenientes que não são naturais, que vão agir sobre ela. E esse questionamento, ele tem acompanhado não só as minhas inquietações, mas também a inquietação de muitos pesquisadores e estudantes e professores mundo afora, né, que se debatem e que buscam compreender melhor esse conceito para poder desenvolver uma melhor prática enquanto educadores. Então, eu enquanto professora busco saber, conhecer o que é educação para poder ensinar melhor, para poder encontrar recursos didáticos, pedagógicos melhores para os meus alunos. Nesse sentido, eu gosto muito de um escritor alemão que se chama Theodor Adorno. E o Adorno, ele nos diz, né, que, e eu vou me permitir ler, né, que a educação deve ser simultaneamente autonomia, racionalidade e possibilidade de ir além da mera adaptação, chegando à emancipação. Então vejam só, aqui quando eu falo para vocês que a educação ela varia de acordo com o contexto sociocultural, político e econômico que nós estamos, Adorno vai dizer exatamente, ou seja, vai ao encontro disso, dizendo que a educação, ela, reconhecendo que ela é um instrumento social, que ela é um instrumento cultural, que ela é um instrumento político, ela precisa ir além da mera adaptação. Ou seja, a gente tem que buscar, com a educação, formar para a autonomia.
E isso é algo extremamente complexo e difícil, sobretudo nos dias atuais, onde a educação tem sofrido com diversas políticas que acabam engessando o fazer pedagógico e a própria construção dos currículos na escola, né? Então é difícil pensar numa educação com autonomia quando nós temos que atender a estatísticas e a dados de organismos internacionais, né? Então, ao refletir sobre esses múltiplos sentidos que envolvem, né, o termo educação, a gente pode pensar também que a educação ela não acontece só dentro da escola, ou seja, dentro daquilo que a gente conhece como instituição formal de ensino. A educação também acontece nos ambientes informais de ensino, ou seja, acontece também naqueles ambientes que nós estamos fora da escola. Por exemplo, em casa, nas entidades sociais que nós participamos, nas igrejas, na relação com os nossos amigos, na relação com os meios de comunicação. Então, todos esses são agentes também da educação. E a partir disso, a gente pode pensar, bom, então a gente não tem a educação ela não pertence a uma instituição. Então, todos nós somos, de certa forma, responsáveis em promover, em fazer e praticar a educação. Então, a gente pode pensar que a educação extraescolar, ou seja, aquilo que a gente chama de educação informal, ela também educa. E ela também é importante na formação humana, intelectual, cultural, social dos jovens, das crianças, dos jovens e dos adultos. E ela prepara para a entrada para a educação formal, ou seja, a educação que nós recebemos em casa, que nós recebemos nos ambientes sociais, que nós recebemos da mídia, ela nos prepara para ingressar nas escolas, para receber o ensino escolarizado, aquilo que a gente tem como educação formal. Mas a educação ela é muito mais ampla do que isso. Ela não é só intelectual, ela é cultural, ela é humana, ela é social, ela é política, então ela é muito ampla. E são esses vários sentidos da educação que nós vamos estudar no nosso componente. E aí, pensando nessa educação mais ampla, eu trouxe um outro autor que vocês devem já ter ouvido falar, que é o patrono da educação brasileira, que é o nosso educador, né, um grande educador, Paulo Freire. Então, Freire, no seu livro sobre educação, Diálogos, que eu tenho aqui, feito, escrito por ele, pelo Sérgio Guimarães, ele fala, é uma conversa entre os dois autores, e ele vai contando sobre como ele começou a ser alfabetizado. E aí ele começa a contar os seus relatos, as suas memórias da infância. Ou seja, Freire foi alfabetizado na sua casa, pelos seus responsáveis, no caso, pelos seus pais. E ele aprendeu a partir de palavras que eram da realidade dele enquanto criança. Por isso a gente fala de uma educação contextualizada, né? E aí também isso serve como um exemplo de como a educação extraescolar, como a educação informal, também forma, como também prepara. Porque em casa nós aprendemos os valores éticos, morais, nós aprendemos as primeiras palavras, temos contato com o mundo da escrita, com o mundo visual, com o mundo auditivo, e isso tudo vai formando esse conjunto que depois facilita ou não a educação formal. E aí, nesse sentido, eu queria colocar mais um desafio para vocês, né? Pensando nessa experiência ou nas experiências de educação que vocês tiveram fora da escola, eu perguntaria, né? É possível dizer que essas aprendizagens que a gente tem fora da escola são um modelo de educação? Né? E a gente pode pensar, ou a gente pode lançar mão de perguntas, por exemplo, é mais fácil aprender na escola a partir das educações extraescolares? Os saberes dessa educação extraescolar que a gente recebe, que a gente tem contato, ajuda na aprendizagem na escola? Haveria ou há
uma interlocução entre o que a gente aprende na escola e o que a gente aprende na rua? Então essas são questões para pensar sobre essa relação entre as aprendizagens, entre as educações que a gente tem fora da escola e dentro da escola. E tentar mostrar que existe sim uma relação, uma interlocução entre elas, que muitas vezes é negada pela instituição formal de ensino. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É chamar atenção para esses múltiplos sentidos que o termo educação possui. Quando a gente fala em educação, a gente vai logo pensar, e eu acredito que muitos de vocês responderam quando eu lancei o primeiro desafio. Educação a gente é aquilo que a gente tem quando é aquilo que a gente recebe na escola. Educação começa quando a gente entra na escola. Educação é quando a gente cumpre a educação fundamental, média e superior. E na verdade a gente vai ao ler sobre o que diz Adorno, ao ler Freire e ao refletir juntos, nós vamos perceber e compreender que a educação é muito mais ampla que isso. Que os valores que eu aprendo com os meus avós, com os meus vizinhos, também é educação. Só que existe uma diferença entre aquilo que a gente chama de educação formal, que se dá numa instituição reconhecida de ensino, e aquilo que a gente chama de educação informal ou extraclasse, que, como eu falei para vocês, tem várias instituições que se responsabilizam por essa educação, entre elas a família, entre elas as igrejas, as entidades sociais e os meios de comunicação, certo? Bom, dito isso, eu gostaria de falar um pouco para vocês em relação ao filme sugerido para vocês assistirem. Então, o Enigma de Caspar Hauser, que foi o filme sugerido, ele trata ele expõe a realidade de um rapaz, de um menino, que não tem contato com o mundo exterior, que não recebe nenhum estímulo educacional, que não tem contato com nenhum modelo de educação, com nenhum grupo social. E isso reflete e repercute no seu desenvolvimento. Ele não desenvolveu nenhum tipo de hábito, a gente pode dizer assim. Ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a dormir, não aprendeu a comer, não aprendeu a se vestir, não aprendeu a cuidar do seu corpo, a fazer sua asepsia, enfim, hábitos que nos tornam humanos, hábitos que nos tornam aptos para viver em uma sociedade. Então o filme traz essa polêmica, né? Reflete sobre isso, sobre o papel da educação no processo de humanização dos sujeitos. Ou seja, nós seríamos completamente diferentes se nós não tivéssemos passado por esses processos educativos que nos humanizam. Então o filme é para problematizar um pouco disso, de forma mais genérica, né? Para que vocês possam apontar o papel da educação no seu sentido mais amplo, ou seja, de acordo com o que nós vimos nesse vídeo, pensando a educação como um instrumento político, social, cultural, econômico, ou seja, como algo que não é natural, que não está dado e que não é dado pela natureza, é algo construído. E pensando a educação nos seus diferentes contextos, no contexto externo, fora da escola, aquele que acontece lá na rua, lá no parque, lá em casa, e naquele contexto que acontece dentro da sala de aula, convivendo com os professores, convivendo com os colegas, convivendo com a direção da escola, enfim. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Apontar essas diferenças, ou seja, é possível um processo de humanização sem educação? Ou melhor, qual é o papel da educação para a humanização do ser humano? Possível ter seres humanos humanizados sem ter passado, sem ter tido contato com processos educativos na sua vida? Então essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam no fórum que está aberto, a partir da assistência do filme
que está lá com um link, vocês podem colocar, clicar e assistir na internet. E aí vai contando o seu desdobramento da sua história, né? E de como a sociedade vai lidando com um sujeito diferente. Então, assim, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso vídeo curto, mas pensado para ser um estímulo, né, inicial para as nossas discussões. Vou tentar, agora que eu peguei um pouco de jeito e perdi um pouco da vergonha da câmera, vou tentar gravar mais aulas para vocês, especialmente para falar desses dois autores, tá? Que nós vamos trabalhar bastante. E, enfim, desejar bons estudos, me colocar mais uma vez então à disposição de vocês pelo Moodle e para que a gente possa fazer muitas trocas. Os livros que eu sugeri nós temos na biblioteca da Unipampa, então vocês tentam verificar no polo, né, a retirada desses livros para vocês poderem ler, né? Eu vou colocar as referências no Moodle, né, desse livrinho amarelo, então os diálogos sobre educação, do Paulo Freire e do Sérgio Guimarães, e o Emancipação e Educação do Teodoro Adorno, tá bem? Uma boa semana, beijos e terminamos por aqui a nossa aula. Tchau, tchau!